Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao painel Segurança do Paciente com foco na experiência do cuidado. Meu nome é Gabriel Paiva, eu sou o CMO da Sodexo Healthcare e vou ser o articulador desse bate-papo agora nos próximos minutos. Gostaria de agradecer primeiramente a iniciativa FIS pela oportunidade de falar sobre esse tema que faz parte da essência da Sodexo. A Sodexo é uma das principais aliadas dos hospitais no cuidado com pacientes e profissionais de assistência em saúde. E nós sabemos para que a experiência do paciente seja positiva. Então, nada melhor do que trazer luz a esse tema, trocar ideia e, principalmente, contar com a experiência de quem trabalha e estuda esse assunto no dia a dia. E é por isso que eu tenho a honra de apresentar nossos painelistas. Doutora Elidéia Lima, diretora de Qualidade Assistencial da Redditor São Luís, e doutora Daniela Bahia, diretora médica do Grupo Feori. Explicando um pouquinho como vai ser a dinâmica, o nosso painel tem 40 minutos de duração. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a doutora Elidéia, porém deixando aberto para os comentários da doutora Daniela, e na sequência eu vou intercalando as perguntas entre as duas painelistas. E eu convido também você, que está aí do outro lado da tela, nos assistindo, a encaminhar suas perguntas, seus comentários, enfim, que você participe conosco para que a gente possa construir cada vez mais conhecimento sobre segurança, cuidado e experiência do paciente. Então, doutora Elidéia, o termo experiência do paciente, ele tem sido utilizado para se referir todos os fatores, né, que influenciam como o paciente percebe o cuidado que ele recebe ao longo da jornada junto aos profissionais e instituições de saúde. Quais são os pilares dessa dita experiência do paciente? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Eu agradeço primeiro o convite de estar aqui. Parabenizo a vocês pela importância do tema, né? Como você disse, trabalhar a experiência dentro da segurança é muito interessante, porque a experiência virou um modismo, né? A gente não está falando só no paciente, mas em todos os serviços que você procura agora, as pessoas querem te oferecer a melhor experiência. Mas eu acho que dentro da saúde a gente tem que ter muito claro que a gente tem 4 pilares importantes para trabalhar a experiência. O primeiro deles é a satisfação do paciente, mas também do colaborador. Se eu não tenho um colaborador engajado, satisfeito com o propósito do trabalho dele, muitas vezes a gente não vai conseguir transmitir ao paciente uma boa experiência. O segundo pilar é a qualidade assistencial, é a segurança que a gente oferece no nosso cuidado prestado. Então, é muito importante monitorar os indicadores e entender se nós realmente estamos fazendo uma assistência segura. O terceiro pilar eu colocaria como o cuidado centrado no paciente. E quando a gente fala de experiência, a gente fala muito desse pilar, porque é o cuidado centrado no paciente que nos permite ouvir o paciente. Eu acho que a gente vai ter muita oportunidade de fazer essas trocas nessa mesa. E, por fim, mas não menos importante, o desfecho que a gente oferece para esse paciente. Então, o quarto pilar é entender se a gente está entregando um resultado que era realmente o que ele esperava. Não adianta a gente construir ou ter um lugar muito bonito, muito aconchegante, com uma bela estrutura física, se o paciente tem dano, se o paciente sai de lá com um desfecho desfavorável. Então, o importante é que a gente trabalhe esses 4 pilares, Gabriel. E aí, por isso, eu gostei muito, quando vocês propuseram esse tema, falar a importância da segurança dentro da experiência do paciente. A gente vai ter bela oportunidade aqui para trocar, não só com a professora Daniela, com a doutora Daniela, mas principalmente aí também com os nossos participantes. Perfeito, muito obrigado, doutora Elidéia. E você falou sobre ouvir, né? E ouvir tem a ver com se comunicar acima de qualquer coisa, né? Então, como é que essa qualidade da comunicação, doutora Daniela, ela influencia na segurança e na satisfação não só do paciente, dos familiares, dos colaboradores, né? Então, como é que essa comunicação ela amplia a gente poder entregar segurança e satisfação a todos esses públicos, né? Como a doutora Elidéia falou, não basta o paciente, ele é uma consequência de um conjunto de fatores e, entre eles, os colaboradores também precisam ser considerados. Então, como é que a comunicação, como é que a qualidade da comunicação influencia no quesito de satisfação? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer
a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a organização do evento e a oportunidade de dividir com o Gabriel e com a LD. A gente teve mais uma oportunidade anteriormente de trocar um pouco e ver assim como a gente tem um alinhamento muito claro em relação ao cuidado que a gente entrega e o que a gente quer dentro da saúde. Então, falando um pouco da comunicação, né, e aí até pegando um gancho com o que a LDA trouxe, da importância de todos aí com foco centrado ali no paciente, a comunicação ela é o primeiro, seja ela verbal ou não verbal, ela é o primeiro ponto de contato entre paciente e cuidador, entre cuidadores, né, também, e é aquele momento que você estabelece rapport, né, a conexão, e que você tem a oportunidade de atuar de uma forma empática. Então, assim, você olhar para a comunicação e trabalhar a comunicação é algo importante dentro das organizações, acho que como um todo, mas a gente está falando de saúde aqui, né? E na saúde existem, assim, elementos básicos que você pode trabalhar, e aí existem uma série de modelos, e a gente busca de instituições internacionais, e a gente também adequa, né? Customiza a nossa realidade, a gente tropicaliza também, para que a gente traga uma comunicação eficiente. Dentro do grupo Fleury, a gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho em conjunto com a Cleveland Clinic. E aí a gente trouxe o modelo deles, que é o modelo que eles chamam de START, do acrônimo, né? Assim, onde ele traz elementos como o sorriso, a forma de você se apresentar, a escuta atenta, o rapport e a forma de agradecer. E você tem como trabalhar, e aí são dicas e elementos que a gente trabalha nesse treinamento, que faz com que, de fato, você promova uma interação mais empática e que promova bem-estar para todos, né? Acho que é como ele falou, você não entrega uma boa experiência se você não vive uma boa experiência como colaborador ali também, entre colegas, então isso é muito fundamental. E o que a gente percebeu, e a gente, assim, esse treinamento a gente fez para toda a organização, até o corporativo, tá, Gabriel? Assim, quem está lá no corporativo, ele também foi treinado, os nossos parceiros, para que, e certamente os nossos médicos, a enfermagem, que está ali na linha de frente também, a gente treinou essas equipes, hoje a gente tem embaixadores que são treinados para passar esse conteúdo também. A gente fez uma breve avaliação recente, a gente até publicou um artigo sobre esse tema, e a gente fez uma breve avaliação, e a gente viu que a equipe médica que foi exposta a esse treinamento, a gente observou um aumento dos elogios para essa equipe. Tá? A gente comparou o antes e depois, e a gente viu isso. Obviamente que assim, você tem que controlar por uma série de coisas, não é só isso que influencia, mas eu acho que isso também é um sinalizador, né? Não é uma pesquisa controlada, nada disso, mas assim, eu acho que é um sinalizador de que é importante a gente focar na comunicação. E uma outra treinamento que a gente faz também é para comunicação de notícias difíceis, né? A gente vive isso, né, no nosso dia a dia ali, enquanto médico, toda equipe de cuidador, né? Muitas vezes você se depara com uma situação, você tem que fazer uma comunicação ali, e os nossos médicos têm sido treinados, principalmente na equipe da medicina fetal, para que eles, a gente faz workshops com os grupos e a gente traz os cases, né? A gente expõe o caso e a gente treina, olha, como é que você passa essa notícia, qual o cuidado que você tem que ter, e a gente tem visto uma boa resposta. E o que é mais legal é que as pessoas gostam. Porque quando você trouxe, ai, não, mais um treinamento, ai, né, tem que fazer o treinamento, ai, meu Deus, o treinamento. E na hora que eles vivenciam, falam, poxa, que gostoso, que legal, né? Não é nada exaustivo, mas é muito prático. E sim, acho que esse olhar para a comunicação é muito importante. Com certeza, né, Daniela? Eu queria Ontem a contribuir gente aqui, falava... Gabriel. Por favor, doutora Ideia, por favor. Desculpa. É só assim, enfatizar o que a Daniela está colocando, porque quando a gente fala de comunicação e olha lá os eventos adversos, ela fala aí dos elogios, né, dessa pesquisa super legal que eles fizeram, e quando eu olho do outro lado, os eventos adversos, a primeira causa de evento adverso na análise aí de JCI são erros de comunicação. Então, como é importante
a gente treinar as pessoas, a gente enfatizar, a gente mostrar a importância das transições aí, e ela colocou muito bem, né? Não só verbal, né? Muitas vezes a gente fala com o paciente com o olhar. Então, gostei muito dessa experiência dela e vou até tirar um pouquinho de como um bom exemplo para a gente avaliar aí, né, o como interfere os treinamentos de comunicação no resultado. Obrigada, Daniela, pela sugestão. A gente não pode esquecer que a saúde de todos os negócios, ele é um negócio mais de gente, né, de pessoa. Você pode... E a gente investe em tecnologia, em equipamento, em metodologia, e estuda anos e anos e anos, mas no final das contas, né, lá na ponta, a gente está falando da relação entre pessoas, né? É a relação do paciente que recebe o médico, que às vezes precisa receber uma notícia difícil, ou que tem que receber os cuidados, né, da equipe de enfermagem, né? Eu lembro que eu comentei, não sei se foi com a doutora Lidéia, com a doutora Daniela, mas uma de vocês comentou, não adianta nada eu fazer todo um trabalho no ambiente, etc., e o paciente receber uma pressão desnecessária no braço, por exemplo. Né? Toda a experiência pode ir por detrás. A gente fala muito isso da nossa equipe, né? Poxa, em alguns casos, a copeira é a pessoa que o paciente mais vê ao longo do dia, né? Então, como é importante saber comunicar, saber falar, saber se apresentar, né? Tanto a comunicação verbal como a não verbal, né? Então, de fato, a comunicação, ela está aí no topo, né, do que foi indicado pela JCI como os desafios que a gente tem. E falando em pessoa, né, agora falar do paciente no centro desse cuidado, né? Hoje, todos nós aqui trabalhamos em empresas, né? E as empresas têm uma pressão e uma atenção muito grande para as metas financeiras e de segurança, né? E o que a gente pode colocar como justificativa, doutora Elideia, que mostram que esse cuidado centrado no paciente é uma estratégia que beneficia não só a empresa, mas como o sistema de saúde? O cuidado centrado no paciente é um pilar da qualidade, né? De muitos e muitos anos. Quando a gente fala qualidade, a gente fala de segurança, fala de eficiência, de eficácia, de acesso, mas a gente fala de cuidado centrado na pessoa, né? É uma cultura que cada vez mais a gente tem que relembrar, infelizmente, você falou claramente no início, nós trabalhamos com pessoas, né? Não me importa aqui se eu estou falando do médico ou da copeira, eu estou falando de uma equipe multiprofissional, que uns exercem processos finalísticos e outros exercem processos de apoio, mas que no final ele é percebido por quem está no centro do cuidado. Para nós na Redditor, a gente trabalha isso muito claramente. Nosso modelo de atenção é um tripé, onde a base é a qualidade percebida e a qualidade técnica. Então, o que eu entrego para o meu cliente, como ele percebe, e isso tem que gerar um resultado financeiro. Mas, ao redor desse modelo, a gente tem na figura os colaboradores, e dentro desse modelo a gente tem os pacientes, né? E aí quando eu coloco paciente e acompanhante. Então é muito importante que a gente exercite práticas de cuidado centrado na pessoa, de um round multidisciplinar com participação da família, com um quadro de cuidado com perguntas mínimas daquele prontuário afetivo, né? Do que a pessoa gosta, se tem um cachorro que ficou em casa e que ela gostaria de ter o nome dele, coisas muito simples, como você disse, às vezes aquele ambiente lindo e maravilhoso, e o que ele quer é que nesse momento você faça um pouquinho menos de pressão no braço dele. Então, o encontro com os familiares, que a gente faz alguns momentos de conversar com eles, uma medicação beira-leito, nós não podemos deixar de falar, nós estamos hoje no Dia Mundial de Higiene das Mãos, uma das metas nacionais de segurança do paciente, e nós optamos esse ano por envolver o paciente, o cuidado, com um exercício com as crianças, pedindo às crianças que estivessem internadas para perguntar aos profissionais se eles tivessem lavado as mãos corretamente, para que a gente transfira para o paciente esse conhecimento do cuidado dele. Então, cuidado centrado na pessoa é um pilar essencial da qualidade. Infelizmente, a nossa cultura hospitalocêntrica e médicocêntrica, muitas vezes a gente entende que quem está no centro do cuidado é o médico, né? Daniela e eu somos médicas, mas nós somos mais importantes do que ninguém. Nós simplesmente tomamos decisão. Só que se eu não tiver uma copeira, uma pessoa da higiene, a engenharia clínica, a pessoa que contratou, a enfermeira, o técnico, eu não vou conseguir atender o paciente. E na maioria das vezes, como você disse, essas demandas do paciente são ouvidas por esses profissionais da área de apoio.
Então, por que não envolver esses profissionais no momento de uma visita ampliada, de uma visita multi? O paciente, gente, ensina a gente muitas coisas. Eu vou também dar outra deixa aí, né? No dia 6 de junho é comemorado mundialmente o Dia do que importa para você. Um movimento que começou nos Estados Unidos e na Escócia exatamente para perguntar ao paciente o que é importante para você. E no nosso exemplo aqui, muitas vezes importante para ele vai ser diminuir um pouquinho a pressão que está dando no braço dele para a aferição da pressão. Então vamos parar e vamos entender que todos nós trabalhamos com um único propósito, cuidar do paciente. E aí, Gabriel, eu tive internada algumas vezes e até em UTI. Eu brinco que devia ser um teste para todo diretor de hospital. Ele deveria passar uma semana internado na UTI para eu ver se ele pode ser diretor. Porque as coisas mais importantes do nosso dia a dia durante uma internação são simples. Não é o remédio. Eu sei que, como você disse, a tecnologia, a medicação, isso a gente domina, todo mundo domina, né? Eu posso ter uma variação um pouquinho melhor aqui, um pouquinho pior ali, mas esse conhecimento a gente adquire na escola. Mas aquele conhecimento de tratar as pessoas diferenciadamente, acolhendo naquele momento de estresse que ela está vivenciando esse momento, muitas vezes a gente aprende em casa, né? Que é respeitar o outro, valorizar o outro. Então, o cuidado centrado na pessoa nada mais que é isso. Imagine se você é aquele paciente que está deitado ali, o que você gostaria que fizesse com você. Eu sempre falo isso, gente. Eu estou tratando essa pessoa como eu gostaria de ser tratada nessa condição. Se é assim, tudo bem. Muitas vezes não é. Eu não estou dando ouvido, eu não estou dando atenção. Quando você falou da copeira, uma vez eu desmaiei saindo de um plantão, e naquele estresse, não vou contar a história toda porque a gente não tem tempo, mas quando me colocaram no quarto e aí era hora de troca de plantão, esperando o meu marido chegar, a única pessoa que parou comigo ali foi a copeira, que parou e perguntou: doutora, é a senhora? Deixa eu ajudar a senhora até que a sua família chegue, eu vou pedir uma colega para fazer a minha tarefa e eu vou ficar aqui com a senhora. Então, aquilo foi o mais importante da minha internação, entendeu? Então, a gente tem que pensar que cuidado centrado é uma obrigação nossa. Gabriel, posso fazer aí assim muito? Claro, por favor. Só, assim, ideia quando você traz essa questão ali de, né, ouvir o paciente, deixar e a gente fala muito do empoderamento do paciente, mas eu sinto algumas vezes que alguns colegas se incomodam, tá? Quando você fala que você está empoderando o paciente, parece que ele fala assim, bom, mas quem tem o poder aqui sou eu. Eu falo assim, não, você está enganado, entendeu? Você pode ter ali o poder de decisão baseado em uma boa prática, uma qualidade técnica, sim, mas na hora de decidir ali qual é a melhor experiência, você tem que ouvir o paciente. E aí eu sou diabética, né? Tipo 1, então eu sou um doente crônico, então e realmente você percorrer esse cuidado, você vê que tem uma série de outras interações que a gente tem, não especificamente no enfermeiro ou no médico, que são muito ricas. E se a gente potencializa todos esses que participam desse cuidado, a experiência se eleva demais. A gente costuma falar que a jornada, né, do paciente, ela já começou em casa, né? A gente não sabe como aquela pessoa chegou ali, a gente não sabe o que ela passou antes, mas a partir do momento que ela está dentro dos nossos cuidados, né, a gente fala muito para a nossa equipe, é nossa responsabilidade fazer com que ele se sinta melhor, né, com que ele de fato melhore, e o primeiro passo é ouvir. E isso que você falou vem muito em conta. A gente quer ouvir o paciente, né? É uma provocação que a gente faz. A gente quer, a gente precisa. Mas a gente sente que às vezes os times não querem, que os times utilizam isso como um modismo, como a gente fala aqui da experiência de uma forma geral, e não pode ser dessa forma. Todo mundo quer ser ouvido. Ainda mais quem está numa posição de fragilidade, de certa fragilidade que o paciente pode estar, né? Então, isso que você falou, o que é importante para você? Né? Acho que talvez, se a gente fosse resumir essa nossa conversa aqui em uma pergunta, em uma frase, seria isso: o que é importante para você em termos de segurança? Né? A gente abordou aqui já a questão das equipes multidisciplinares, que seria a minha próxima pergunta. Né? Então, vamos falar um pouco sobre o desfecho clínico. Né? Então, tem uma pesquisa aí que foi publicada pela BMJ
Quality and Safety, que traz a correlação entre desfecho clínico e a experiência do paciente, né? E ela sugere que, quando tange a segurança, né, uma experiência positiva pode estar associada a 30% menos chances do paciente reportar uma complicação, né? Aí eu pergunto para vocês duas, no dia a dia, né, vocês percebem que a experiência positiva do paciente está associada a bons resultados, tanto clínicos como também a percepção de segurança? Quem quer começar? Quem na frente, Daniela, Lidia? Vai lá. começar. Posso começar? Posso. Acho que a Minha ideia está um pouco congelada. Mas eu posso começar. Pode começar, por favor. Isso conversa também muito com a satisfação, né? E quando você olha para os desfechos, certamente essa pesquisa mostrou essa correlação, assim como ela mostrou que também as melhores experiências também estavam associadas a menores taxas de eventos adversos também, né? E certamente, acho que a gente no dia a dia, assim, eu posso compartilhar, que a gente vê que qualquer situação onde não necessariamente existiria um desfecho ruim, mas existe uma insatisfação. Eu cheguei em tal momento, meu exame estava marcado para as 7 horas e o médico me atendeu, tive que aguardar 1 hora com vontade de fazer xixi, precisava estar com a bexiga cheia, né? E a gente vive isso no dia a dia. E na hora que você fala claramente o que está acontecendo, olha, eu estou com uma paciente aqui, que ela está precisando de um cuidado, isso vai demorar um pouquinho mais, eu peço desculpas pelo que está acontecendo, mas assim, a gente também vai dar toda a atenção, todo o cuidado para que também o seu atendimento seja o melhor possível. Então, assim, na hora que você abre a guarda, né, acho que você realmente você faz essa conexão com essa pessoa, os níveis de resultado, seja ele desfecho clínico, seja ele boa experiência, eles acontecem de uma forma melhor, né? Então, assim, do ponto de vista, tem uma outra procedimento que a gente adotou, né? Que a gente faz um checklist antes de entrar no aparelho de ressonância magnética. A gente trouxe isso do checklist do centro cirúrgico, né? E aí a gente trouxe para a entrada do campo magnético ali, que envolve a ressonância. E a gente tem que envolver o paciente, ele tem que falar, a gente tem que passar por alguns, é rápido, mas assim, você também envolve a pessoa que está participando ali, que é o paciente, que está, né? E a gente traz esse nível de consciência de que aquela segurança, aquele procedimento que está acontecendo ali é para garantir a sua segurança e para que a gente tenha desfechos melhores. Então, assim, acho que esse envolvimento, né, de todos, essa multidisciplinar, essa comunicação, ela certamente resulta em melhores desfechos. Vou ver a ideia aí também. Daniela, eu caí um pouquinho aqui, gente, desculpa, mas eu concordo. E assim, esse estudo é bem interessante, né? E Daniela hoje trouxe um exemplo também de uma outra avaliação que ela fez quando a gente melhora a comunicação. O paciente entendendo do cuidado dele, ele vai participar até daquelas situações que a gente sabe que são inerentes do próprio cuidado. Muitas das queixas dele é porque ele não sabia. O exemplo clássico eu quero fazer uma ressonância na emergência e eu acho que demorou muito. Você pergunta quanto tempo? Ele fala 1h30. Eu digo, nossa, foi tão rápido, né? Porque 1h30 não é menos do que isso. Para você posicionar o paciente, para você fazer toda a avaliação anterior. Então, quando você informa o paciente, ele te dá um retorno de um resultado muito melhor. Né? E aí a gente tem que fazer, sim, medições dos desfechos, de avaliar o que nós estamos entregando com resultado clínico, mas é super importante escutar esse paciente e trazer das demandas dele melhorias de processo. Quando a gente começou a escutar, a gente usa na Reddor o ETCAPS, o IS e o NPS. É tão engraçado que assim, uma das grandes queixas do paciente é barulho. E a gente aprendeu a conviver com barulho no ambiente hospitalar.
E para ele aquilo é o momento que eu estou querendo descansar, o médico acabou de passar, eu tomei meu banho. Na minha casa, nesse horário, era um horário que eu tirava um cochilo depois do almoço. E o corredor continua na mesma bagunça e eu não consigo fazer esse cochilo. Então, assim, a gente tem que escutar o paciente e aprender com ele o que é a demanda que ele quer que a gente melhore no processo. Esse é um ponto muito importante da avaliação do paciente. A gente fica buscando só o que é a satisfação dele, mas eu tenho que saber o que é a insatisfação, porque na maioria das vezes ele reclama que a comida chegou fria. Se eu tivesse medido o meu processo, eu sabia que ela tinha saído já de uma situação que ela ia chegar fria. Ou que ele tem dor, porque ele teve dor, uma dor intensa, e o protocolo do hospital dá uma medicação que não vai tratar uma dor intensa. Então, vamos escutar o paciente, vamos entender com ele o que está acontecendo. Esse retorno dele, com certeza, vai fazer a melhoria do nosso processo. Show de bola. E então a gente falou sobre ter ambiente confortável, ter seguro, um ambiente seguro, empatia, essa fluidez nas informações, acho que não só a fluidez, mas tê-la nos dois sentidos, né? São esses elementos que sustentam uma experiência positiva. Aí eu peço para a doutora Daniela começar comentando, mas qual a diferença, então, entre experiência e satisfação do paciente? Existe essa diferença? Não existe? E o que a gente pode pontuar, caso ela exista, de diferença entre as duas? Eu acho assim, eu estava refletindo sobre esse ponto, né, sobre experiência e satisfação, né? Que a gente fala assim, satisfação é uma coisa boa, né? Tive uma experiência boa, e muitas vezes você tem uma experiência que não foi a melhor possível, mas como você trata ela e como você conduz ela, a pessoa fica satisfeita, entendeu? Então, assim, eu acho que tem essa dicotomia aí em relação a como você falou, boa experiência, boa satisfação. Você poderia ser simplista e olhar dessa forma. Mas algumas vezes você tem uma experiência que não foi tão boa, por questões, né, do processo mesmo, e que... Mas até como é do que você... desfecho, né, Daniela? Até do desfecho. Porque muitas vezes a minha experiência, eu perdi um filho naquela UTI. É uma experiência ruim, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, mas como que você, dada aquela experiência, você faz com que um paciente saia dali satisfeito com a forma como ele foi conduzido, entendeu? Então, acho que esse olhar é importante a gente ter nesse contexto. Eu concordo, Daniela. É diferente, as pessoas têm que entender que é diferente, né? Esse exemplo que a gente está falando é verdadeiro. Se eu tenho um pai que perde uma criança dentro de uma UTI, aquela experiência para ele é uma experiência ruim, mas ele pode ter ficado satisfeito com a forma como ele foi acolhido, com a comunicação. Eu vou trazer até um exemplo para vocês disso, que a gente acabou fazendo uma melhoria. Alguns pais, isso foi um trabalho da amostra de qualidade da rede do ano passado, os pais falaram que durante todo atendimento na UTI, o atendimento era muito bom, só que na hora que eles vivenciaram o luto, as pessoas sofrendo também, os profissionais, não conseguiram dar a ele o apoio que ele esperava naquele momento do luto. Olha só, as pessoas também estavam sofrendo, os funcionários também estavam sofrendo com aquela perda, mas naquele momento ele queria que as pessoas chegassem a ele. Sabe aquela dificuldade da gente mesmo conviver com ele nesse momento, entendendo que o desfecho foi um desfecho favorável? Então, assim, ele teve uma experiência ruim, nesse caso, a satisfação dele até foi boa com todo o cuidado, mas ele tinha uma coisa a mais que ele queria colocar, que era: sintam comigo o luto, porque é um momento que vocês também vivem, não tem jeito de evitar. Então, experiência e satisfação, na minha avaliação, são aspectos diferentes de uma prestação de serviço, e a gente tem que estar atento para os dois, porque hoje em dia todo mundo está atento para a satisfação, né? Isso, Daniela, e às vezes a gente esquece a experiência. E tem um ponto, né, que eu acho que é muito importante nesse contexto todo, acho que a gente não falou um pouco disso. A gente falou de segurança do ponto de vista técnico, de garantir, mas tem uma segurança que é psicológica. Para que isso aconteça de uma forma, né, fluida, para que essas experiências, essa segurança psicológica do colaborador, de olhar para o erro de uma forma assim, não, né, que a pessoa se mata porque errou, e assim, essa cultura de você endereçar o erro, de você tratar dessa questão, né, de você saber acolher essas pessoas também,
mostrar para elas que existem caminhos para você, né, se desenvolver, para que isso não aconteça mais. Então, é importante a gente olhar para esse contexto da segurança psicológica, onde você trabalhar a confiança, a transparência, né, a verdade, o respeito, são muito importantes para que essa segurança e essa satisfação aconteça, né? Sim. Sim. E a gente E volta de interessante novo, você. Daniela, ao pilar inicial. Desculpa, Gabriel. A gente volta de novo ao Claro. pilar inicial, que é a satisfação não só do paciente, mas do colaborador. Né? Quando o Daniel traz aí a importância da segurança emocional desse colaborador, é uma forma dele estar satisfeito naquele ambiente de trabalho. A gente viveu isso muito em pandemia, né? A gente, todo mundo sob estresse, sem poder voltar para casa, e a gente tendo que garantir que ele teria ali um apoio emocional, de que ele estava fazendo o trabalho certo, de que ele era importante naquela equipe. Né? Foi isso que gerou bons resultados e muitas experiências. Nós tivemos uma recente publicação aí do resultado da Redditor, com uma das menores mortalidades, a gente comparou aí com a Alemanha, com o Reino Unido, tivemos uma mortalidade bem menor. E quando a gente analisa os dados, foi muito isso. Nós garantimos aos profissionais que eles teriam todos os EPIs, que eles seriam cuidados dentro da unidade. Se eles precisassem, eles seriam atendidos dentro da nossa estrutura. E a gente montou uma grande estrutura de equilíbrio emocional desses colaboradores. Acho que foi bem legal a Daniela lembrar disso, porque a gente às vezes esquece esse ponto que é importante, né? A segurança emocional. E é interessante vocês falarem sobre esse aspecto na pandemia, trazer uma experiência que nós vivemos aqui na Sodexo, né? O nosso time, uma parte considerável do nosso time são pessoas muito simples, né? A gente está falando de copeira, de auxiliar de limpeza, de oficial de limpeza, são pessoas muito simples, com pouca ou nenhuma instrução. E durante a pandemia, um dos maiores trabalhos que nós tínhamos aqui era de orientá-los com relação a pode usar máscara, não pode usar máscara, que tipo de máscara você usa, pode vir que você vai ter os EPIs para você vai trabalhar, é seguro vir trabalhar, desde que você siga aqui os protocolos, e de fato conversar com as pessoas, porque era um momento de... eu quero fazer um diário da pandemia um dia, porque a gente passou por tanta coisa que hoje a gente nem dá mais valor. A gente estava falando da máscara aqui antes de começarmos, né? E naquele momento, o que a gente precisava era acolher as pessoas. A gente precisava ouvi-las, orientá-las, porque elas não tinham orientação. E era uma desinformação tão grande, né, de tudo quanto é lado. Tem que usar máscara, não tem, pode pegar ônibus, não pode. Não tinha com quem deixar o filho, porque as creches estavam fechadas. Então, você acolher de fato, você fornecer esse apoio psicológico para a equipe foi fundamental, porque nós infelizmente tivemos baixas no nosso time, mas foi uma quantidade muito pequena, contando a quantidade de pessoas que nós temos trabalhando, né? E óbvio, com o suporte dos nossos clientes e parceiros foi fundamental. Então, manter o nosso time seguro psicologicamente, sem dúvida, é importante, doutora Daniela. Obrigado por trazer Gabriel, isso. Isso vai... Oi, pois não. Vamos lembrar que esse time que você está comentando foi quem primeiro comunicou com o paciente, porque os profissionais todos, né, mascarados, verdadeiramente fantasiados com aquela maneira que a gente começou a atender todos os pacientes, e muitas vezes sem tempo para cuidar dos doentes, porque eram muitos doentes, e as pessoas das copeiras que traziam a comida com um bilhetinho. Deus está contigo, Sim. Em breve você vai sair. Gente, quantos e quantos bilhetes a gente não recebeu disso, de uma iniciativa própria daquelas pessoas que às vezes nem chegavam perto do doente, que muitas vezes eles deixavam a refeição, mas que eles traziam a comunicação deles para dizer, vai dar tudo certo. Então, de novo, voltando no tema comunicação, né? Lembrando nessa época da pandemia, como foi importante tudo isso. Né? A gente vai e volta, não tem jeito. Tem uma pergunta da Natália Santos, que está nos assistindo, obrigado, Natália, que fala sobre assistência psicológica. A pergunta dela é: o que vocês pensam sobre a assistência psicológica para a família do paciente? Dá para colocar no mesmo pacote, fazer a integração com foco na experiência e no cuidado do paciente? Na minha opinião, dá sim. Nós temos uma boa prática, né? Quando a gente fala de criança, isso é mais comum de acontecer. Nós temos serviço de psicologia que dá apoio à equipe, ao paciente e à família. Então, na situação da criança, em quase todas as unidades a gente tem, porque geralmente é um momento muito traumático.
naquelas outras situações, principalmente dos adultos, com doenças de cuidados de fim de vida, com oncologia ou com paciente grave, de novo, a gente tem que acionar esse profissional, porque quando o paciente adoece, ele não adoece sozinho, né? Ele traz junto a família toda doente daquela situação. Então, que não era que ninguém queria. E aí, como é que eu vou tratar isso? A gente não tem muito tempo aqui, eu vou parar aqui, mas eu acho um tema muito importante. A gente pensar que cada vez mais eu preciso de um apoio psicológico para a família. Daniela, concorda, Daniela? Eu concordo plenamente. Né? É isso aí. Então, não temos mais perguntas, estamos chegando ao final do nosso painel. Eu queria fazer uma recapitulação aqui dos temas principais que nós falamos. Então, tomar cuidado, porque a experiência virou um modismo, e a experiência no que tange a assistência à saúde, ela é mais séria, não que as outras não sejam, mas ela tem que ser fundamentada em pilares. E aí nós falamos de 4 pilares: a satisfação do paciente e do colaborador, a qualidade assistencial, ou seja, a gente monitorar os indicadores do serviço que está sendo prestado, o cuidado centrado no paciente, né, e o desfecho ao paciente. A gente está entregando a saúde de fato, e aí como um fio condutor em tudo que a gente falou aqui, né, a comunicação tanto verbal como não verbal. Ouvir de fato o paciente, estamos ouvindo de fato o que é importante para ele, estamos ouvindo com empatia, estamos acolhendo, que às vezes são pequenas coisas, não é nada muito, não é nenhuma ciência de foguete, mas a gente está ouvindo de fato. E aí eu vou trazer aqui os pontos que foram trazidos pelo modelo que a doutora Daniela trouxe: a questão do sorriso, a forma de falar, de se portar, a escuta atenta, o raporte e a forma de agradecer, né? E a pergunta que eu deixo aqui, né, para nós e para todos que estão nos assistindo e que cuidam de pessoas, né, cuidam de pacientes, o que é importante para você? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Nós temos que fazer para nós mesmos, acima de qualquer coisa, mas para o paciente, para essa pessoa que a gente está prestando cuidado, o que é importante para ela? Então, gostaria de agradecer mais uma vez, doutora Elidéia, doutora Daniela, foi um papo muito gostoso, foi o desfecho, digamos assim, ou uma parte de um papo que a gente já tem tido aí nas últimas semanas, mas foi muito bom contar com vocês nesse momento. Agradecer mais uma vez a iniciativa FIS por abrir o espaço, e quem quiser se aprofundar no tema, tanto a doutora Daniela como a doutora Elidéia, como eu, estamos no LinkedIn, então se conecta com a gente, manda lá sua mensagem. Tanto a doutora Daniela como a doutora Elidéia tem materiais publicados, palestras, artigos, então tem muito conhecimento vindo dessas duas especialistas simpaticíssimas, mas que acima de tudo também tem um amor pelo tema, que a gente conseguiu perceber. Então, muito obrigado, pessoal, nos despedimos aqui. Tchau, gente, muito obrigada. Tchau, gente, muito obrigado. Tchau, obrigado.